Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de programação .NET Avançado. Nessa semana, nós iremos aprender sobre manipulação de arquivos. Tudo que nós aprendemos até agora serve para armazenar as informações na memória. É fácil perceber que os dados registrados até o momento são perdidos a cada execução do algoritmo. Ou seja, se executarmos os algoritmos mais de uma vez, todos os dados vão sempre começar com o mesmo valor, mesmo se nós alterarmos esses valores. Então, como que nós fazemos para manter essa informação, mesmo que o computador seja reiniciado, ou seja, desligado e ligado novamente? As variáveis, vetores, matrizes trabalham na memória principal do computador, que é a memória RAM. E essa memória é volátil, ou seja, toda vez que o computador é desligado, os dados dessa memória são perdidos. Para a gente persistir os dados, a gente vai ter que gravar essas informações na memória secundária. São os HDs, pendrives, discos e outras coisas. E as estruturas de dados armazenadas na memória secundária recebem o nome de arquivos. E um arquivo é uma abstração utilizada para uniformizar a interação entre o ambiente de execução, o programa, e os dispositivos secundários, por exemplo, o disco rígido. Em C Sharp, a gente consegue trabalhar arquivos sem preocupação com o sistema operacional, ou seja, independente de qual sistema operacional estivermos utilizando, seja ele Linux, Windows ou Mac, nós poderemos utilizar os arquivos sem se preocupar com isso. A gente pode gravar ou ler os arquivos em bytes, ou seja, arquivos binários, ou até mesmo em caracteres, que são os arquivos de texto. Os arquivos binários têm uma sequência de bytes. Um byte é composto de 8 bits, que são unidades que podem assumir apenas os valores 0 ou 1. Então, se traduzirmos o valor 9 em bytes, teremos ele da seguinte forma: 1001. Os fluxos de entrada e saída em arquivos de texto armazenam e recuperam dados como uma sequência de caracteres divididos em linhas, terminada sempre por um caractere especial de final de linha, que é o /m. Existem algumas classes em C Sharp para a gente manipular os arquivos, e todas elas vão pertencer ao pacote system.io. A gente não vai precisar se preocupar em decorar nome, a gente só vai precisar se preocupar em entender como essas classes são relacionadas e como elas funcionam. O pacote system.io divide o código-fonte entre classes. E agora vamos pensar que uma classe é um mini programa que implementa um ou mais algoritmos responsável por resolver o problema que ele se propõe. A classe File nos fornece acesso aos arquivos contidos no disco. Para a gente manipular eles, por exemplo, para verificar se existe o arquivo, a gente utiliza o método exist da classe File. Entre os parênteses, passando como parâmetro, nós vamos passar o caminho do arquivo que a gente quer verificar. A gente pode usar algumas formas para referenciar o caminho. Por exemplo, se nós passarmos apenas o nome do texto, estamos indicando que este arquivo deve ser procurado dentro do próprio diretório que o algoritmo ou programa está sendo executado. Mas se quisermos colocar o caminho completo, teremos que utilizar duas barras para indicar quais diretórios devemos procurar. O método exist da classe File vai retornar um verdadeiro ou falso, indicando se o arquivo passado do parâmetro existe ou não. Podemos também criar diretórios. Da mesma forma que a classe File lida com arquivos, a classe Directory irá lidar com diretórios. Podemos criar um diretório com o método createDirectory, passando o caminho do diretório que queremos criar. Então, podemos juntar para verificar se o diretório existe. Se ele não existir, nós podemos criar esse diretório. Agora, vamos olhar como que a gente vai manipular o conteúdo de um arquivo binário. Esse tipo de arquivo para nós humanos é ilegível, mas para a máquina é legível. Qualquer tipo de dado que inserirmos nesse formato, mesmo que seja um texto, ficará ilegível para a gente. Para manipular arquivo nesse formato, podemos utilizar a classe FileStream junto com a classe BinaryWriter. Primeiro, vamos pegar as informações que a gente quer armazenar. Por exemplo, iremos armazenar uma string nome, uma idade inteira e um salário double. E para gravar os dados, primeiro definiremos o caminho do arquivo, criaremos o FileStream passando a variável do arquivo, colocando o filemode.create e BinaryWriter passando o FileStream. Por fim, para escrever os dados no arquivo, nós utilizaremos o método WriteLine da classe BinaryWriter passando os dados que queremos escrever. Primeiro, o nome, a idade e o salário. Por último, temos que fechar a manipulação do arquivo através do método close do FileStream. Aqui está o resultado. O arquivo foi criado no disco e se a gente tentar abrir ele para ler, vários caracteres estranhos serão apresentados e a gente não vai conseguir extrair muita informação deste arquivo. Agora, para ler os dados em arquivos binários, a gente também vai utilizar o FileStream, mas agora vamos utilizar o Binary Reader. Então, novamente, primeiro definimos o caminho do arquivo, criamos o FileStream e agora vamos utilizar o Binary Reader
passando o FileStream. Perceba que agora, para ler, nós precisamos passar o tipo de dados que estamos lendo. Então, primeiro, estamos lendo um nome, que é uma string, então utilizaremos o método readString do Binary Reader. Para ler o inteiro, utilizaremos o readInt32. Para ler um double, um readDecimal. Dessa forma, podemos armazenar os dados em variáveis e imprimir elas com WriteLine. De novo, por fim, temos que fechar a manipulação de arquivo com o close do FileStream. Agora vamos lidar com dados de texto, que são informações legíveis para nós humanos. Em C#, a gente vai utilizar a classe File para efetivamente ler os dados no disco. Uma das formas é utilizando o método readAllText da classe File. Este método vai retornar todo o texto que estiver dentro do arquivo com o nome arquivo.txt. Porém, esse método, como disse, retorna todas as linhas do arquivo de uma só vez. E se quisermos ler linha a linha? Para isso, nós utilizaremos o método readLine da classe StreamReader, que vai devolver a linha que foi lida e vai mudar o cursor para a próxima linha do arquivo. E caso ele chegue ao final do arquivo, o método vai retornar o valor null. Uma forma de fazermos isso é, primeiro, criamos o FileStream passando o arquivo que queremos ler, criamos o StreamReader baseado nesse FileStream, declaramos uma variável s e utilizamos o doWhile. Dessa forma, nós com certeza iremos ler uma linha do arquivo. Perceba que a condição do while é true, ou seja, ele sempre vai executar esse while infinitas vezes. E para a gente sair desse while, nós fazemos a verificação se a string lida do arquivo é nula. Caso seja nula, o programa irá executar o break e sair do loop. Enquanto não for nula, nós iremos escrever a linha do console. Para a gente escrever dados de texto em arquivo, a gente pode utilizar o método WriteLine da StreamWriter e o método AppendAllText da classe File. Para utilizar o WriteLine, nós precisaremos de um FileStream, de um StreamWriter que é baseado nesse FileStream e por fim, escreveremos no arquivo com o método WriteLine. Para utilizar o método AppendAllText da classe File, nós precisaremos passar dentro da lista de parâmetros o caminho do arquivo e o texto que nós queremos escrever dentro dele. Com isso, terminamos nosso curso de .NET Avançado. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.